Sexto ano, sextou com a tia Jo no sexto ano. Atenção, sexto ano. Atenção, senhores passageiros do sexto ano. Hora de parar, aterrissar e assistir correção de atividades de gramática. Vamos lá, pessoal? Preparados para a correção das atividades? Então, a tia já explicou no vídeo passado, já expliquei, né, para vocês como é que vai ser a entrega de provas. Na segunda-feira, dia 5, entrega do bloco de provas da quinta avaliação. Você devolve no dia 9. Então, no dia 5, à tarde, você recebe. Devolve no dia 9 o bloco de provas do quinto mês. Leva para casa, devolvendo um e recebendo outro, porque aqui não tem moleza, não. Recebe o bloco de simulado, leva para casa, responde com questões de todas as disciplinas. No dia 14 já devolve. E no dia 14, quando você vier devolver, você vai receber um brinde, que é a quarta avaliação, né, corrigida. Lembrando que até a quinta avaliação vai valer 6. Esse primeiro simulado vale 4. Valendo 4, né, ele vai somar a segunda e a terceira nota que vocês fizeram. Já vamos fechar a nota de vocês juntamente com o qualitativo, porque vocês estão, ó, príncipes e princesas fazendo as coisas direitinho. Quem está fazendo, eu estou anotando. Quem não está fazendo, está sem qualitativo, né? Não está me mandando nada, eu não estou sabendo, não estamos conversando. Lembrando que meu número está no grupo do sexto ano. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou, ó, à disposição, certo? Então, vocês vão pegar a gramática na página 188. 188, verbo, continuando o verbo. Lembrando que a maioria das questões a tia já colocou nos slides, né? Então, tem muitas das questões que já estão nos slides. Então, agora nós vamos só fazer uma continuação, tá bom? Vejamos aí. Eita, mas é bom estudar verbo, né, pessoal? Ô, coisa boa. Vamos lá. Opa. Em nossos dois andares enfrentam bem. A terminação verbal destacada indica que esse verbo pode vir precedido do pronome pessoal eles ou elas. Portanto, enfrentam indica a terceira pessoa de quem se fala. Segunda questão. Em explicava-me aquela senhora, a terminação verbal destacada indica que esse verbo pode vir precedido do pronome pessoal ele ou ela. A forma verbal explicava indica a terceira pessoa de quem se fala. Então, é hora de aterrissar no mundo fabuloso do verbo. Depois, nós temos aí essa tabela. Eu espero, tu esperas, ele espera. Nós esperamos, vós esperais, eles esperam. Tudo assim, cantando o verbo. Então, vejamos. O verbo varia em número, singular e plural e em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. As pessoas verbais ou as pessoas gramaticais, que são os pronomes pessoais do caso reto. Observe o verbo destacado na frase 1 e responda. O garoto anda de bicicleta. A ação está acontecendo neste momento. Logo, a ação acontece no momento presente. E aí você tem o presente é quando acontece no momento da fala. Veja o verbo destacado nas frases 2, 3 e 5. O garoto andou de bicicleta. Já aconteceu. O verbo andou está no pretérito perfeito. O garoto andava de bicicleta quando choveu. Não estava concluída quando choveu. Então, o verbo andava está no pretérito imperfeito, porque ainda não tinha acabado, não estava concluída a ação. Depois nós temos o garoto já andara, que é igual a tinha acabado de bicicleta quando choveu. Nessa frase, a ação de andar já havia sido concluída antes de outra ação também concluída. O verbo andara, que tem a mesma função de tinha andado, está no pretérito mais que perfeito. Leia agora as frases 5 e 6. O garoto andará de bicicleta. Nessa frase, a ação de andar ainda vai acontecer. O verbo andará está no futuro do presente. O garoto andaria de bicicleta se não chovesse. Nessa frase, a ação de andar iria acontecer após uma outra ação já ocorrida. O verbo andaria está no futuro do pretérito. Na propaganda, para influenciar o consumidor, os verbos utilize, relaxe, continue e poupe indicam o fato verbal como ordem, pedido ou conselho. Leia. Ordem, pedido ou conselho. Imperativo. Manda, dá uma ordem ou dá um conselho. Imperativo, lembrem do imperador que manda, que os outros só obedecem. Leia. As nuvens no céu parecem carneirinhos.
fechem essa porta. Os carneirinhos realmente estavam caindo do céu do avião. Vejamos a questão. Escreva a frase da tira em que o fato verbal expressa uma ordem. Fechem essa porta. Está mandando fechar a porta. Depois nós temos os modos verbais. O que indica um modo indicativo? Uma ação certa, exata, precisa. Subjuntivo, sempre dúvida, imprecisa, incerto. Imperativo indica uma ordem, pedido ou conselho. Não esqueçam disso, aí é o básico que vocês têm que aprender de verbo. Indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvida. Imperativo, ordem. Complete o quadro com o verbo fechar e faça as modificações necessárias. Eu fecho a porta, tu fechas a porta, ele fecha a porta, nós fechamos a porta, vós fechais a porta, eles fecham a porta. Corrijam aí direitinho. Fecham com AM, senão fica fechão. Modo imperativo. Feche a porta, não feche a porta, fechemos a porta, não fechemos a porta, fechem a porta e não fechem a porta. Pretérito imperfeito subjuntivo, uma dúvida, se eu fechasse a porta, se tu fechasses a porta, se ele fechasse a porta, lembrando que é com SS, não esqueça. Se nós fechássemos a porta, se vós fechasseis a porta e se eles fechassem a porta. Veja a palavra destacada e coloque nos parênteses N para nome e V para verbo. Vejamos. Amanhã o sol vai nascer às 5 horas, verbo. As pessoas admiravam o nascer. O ozinho transforma o nascer em substantivo, então é nome. Estamos examinando o projeto social, verbo. O examinando, o ozinho transforma examinando em substantivo, então é nome. Muitos candidatos foram aprovados, verbo. Os aprovados, o os transforma aprovados em nome, certinho? Então, quando for acompanhado de artigo, a palavra vira substantivo. As palavras nascer, examinando e aprovados podem, de acordo com o contexto, ser classificados como nome ou como verbo. Procuramos e encontramos várias opções fáceis e baratas. No primeiro, eu procurei e encontrei várias opções fáceis e baratas. Na segunda, tu procuraste e encontraste. Terceira pessoa do singular, ele procurou e encontrou. Primeira do plural, nós procuramos e encontramos. Segunda do plural, vós procurastes e encontrastes. Cuidado com esse aí, não errem não. A tia tá chamando a atenção porque às vezes a gente costuma errar esse aí, mas é procurastes e encontrastes. Terceira pessoa, eles procuraram e encontraram. Letra B. Marque a alternativa que indica o tempo em que esses verbos estão conjugados e o que esse tempo expressa. Pretérito perfeito, fatos que já aconteceram. Segunda questão. Que diríeis, senhora, se eu tirasse a barba? Esse aí a tia já leu até com vocês, né? Então vamos lá. Observe os personagens da tira e diga quem é a pessoa que fala no primeiro quadrinho. Um rei. A quem ele se dirige? Ele se dirige à rainha. Os personagens empregam os verbos diríeis, ajás. Qual pronome pessoal reto pode preceder esses verbos? O pronome vós. Esse pronome indica a segunda pessoa do plural. Na língua portuguesa do Brasil, é raro o emprego dessa pessoa verbal. Justifique seu uso na tira. Pronto, na tira justifica-se pelo fato de os personagens que estão dialogando serem um rei e uma rainha. Daí o tratamento cerimonioso, né? Aquele tratamento todo mais cheio de cerimônia. Os atletas chegaram cedo ao estádio, é indicativo, é uma certeza. Os atletas talvez cheguem cedo ao estádio, subjuntivo, uma dúvida. Os atletas cheguem cedo ao estádio, imperativo, uma ordem. Ela vende romances infanto-juvenis, um indicativo, uma certeza. Talvez ela venda romance infanto-juvenil, subjuntivo, dúvida. Venda romance infanto-juvenis, imperativo, uma ordem. No dia marcado, Patrícia comparecerá à entrevista, indicativo. Talvez Patrícia comparecerá à entrevista no dia marcado, subjuntivo. Patrícia, no dia marcado, comparecerá à entrevista, imperativo. Depois nós temos aí esse textinho de códigos e símbolos. Tem assim, gente, não esqueçam, lembrando aqui, não esqueça de colocar o corrigido dia 2/10, tá? Retire do texto os verbos destacados e indique a forma nominal de cada um.
Cercados, particípio, orientar e organizar está no infinitivo. No infinitivo que a gente explicou que é quando tem vogal mais R, particípio quando tem DO no final. E o gerúndio, NDO. Então, vamos ver como é que fica. Cercando, cercar, cercado. Orientando, orientar, orientado. Organizando, organizar e organizado. Gerúndio, infinitivo, particípio. Copie do texto os verbos que estão no imperativo. Pare e observe. Dá uma conotação de pedido, de ordem. Copie do texto um verbo no pretérito perfeito. Pensou, passado. O pretérito perfeito expressa uma ação já concluída antes do momento da fala. Qual é o único verbo do texto que está no fundo do futuro do pretérito? O verbo seria. O futuro do pretérito indica uma ação futura em relação a outra ação já passada. Depois nós temos aqui leia e escreva uma frase empregando o pretérito mais que perfeito na sua forma composta. Existe o acabara e o tinha acabado. Tem a mesma função dentro de uma frase. Só que o tinha acabado é a forma composta. Por que é forma composta? Porque vem duas palavras ao invés de botar só a terminação, o acabara. Então, vejamos. O jovem acabou o dever de casa. Ao invés de botar o jovem acabara o dever de casa, eu quero a forma composta. O jovem tinha acabado o dever de casa. Nós já viajamos, o feriado chegou. Nós já tínhamos viajado ou havíamos viajado quando o feriado chegou. Eu já estudei, meus amigos chegaram. Eu já tinha estudado quando meus amigos chegaram. Carla já dormiu, o filme chegou ao fim. Carla já tinha dormido quando o filme chegou ao fim. Ela já comemorou o aniversário, o convite para a festa chegou. Ela já havia comemorado o aniversário quando o convite para a festa chegou. Bruno comprou o computador, o professor sugeriu a pesquisa na internet. Bruno já tinha comprado o computador quando o professor sugeriu a pesquisa na internet. Eita, Bruno sabido. Então, vejamos, agora nós vamos fazer da outra forma. A gente colocou a forma composta, agora nós vamos fazer na forma colocando a terminação no próprio verbo. Forma composta quando tem os dois nomes, agora no próprio verbo. O jovem, nas mesmas frases, né? As mesmas frases da nona questão. Então, como é que vai ficar? Nós já viajáramos, eu já estudara, Carla já dormira, ela já comemorara e Bruno já comprara. Então, as mesmas frases, só que com o verbo, com a terminação, sem ser na forma composta. Na sua opinião, qual a forma mais usada do pretérito mais que perfeito? Simples, chegar ou a composta tinha chegado? Com certeza a resposta da maioria vai ser a forma composta tinha chegado, que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Aí tem aqui, né? Vejo letra A, talvez letra B é subjuntivo, B se ficar em subjuntivo, rendam-se letra C, imperativo, destruiremos letra A, pilharemos letra A. O que cada modo expressa? Letra C expressa uma ordem, letra A indica o fato de um certo verdadeiro, que é indicativo, e letra B indica que a ação se passa em um momento duvidoso em certo modo subjuntivo. Isso aí é para terem na ponta da língua. Dois verbos da tirinha. Dos verbos da tirinha, assinale aqueles usados por H para ameaçar os ingleses. Quais são? Destruiremos, mataremos e pilharemos. Ameaça. Forte. Em que tempo e modo verbal estão conjugados os verbos que você assinalou? No futuro, no presente e no indicativo. Observe na última fala a expressão verbal vamos cortar, usada por H para ameaçar os ingleses. Essa expressão verbal tem valor de futuro do presente. E aí, aqui nós vamos procurar esses verbos do infinitivo. A tia colocou aí, o livro colocou, na verdade, várias alternativas. Aquela que era para vocês brincarem na página 203. Tem vários aí, comer, remexer, ouvir, dividir, que era para vocês fazerem através desse relógio aqui, né? Das letrinhas do relógio, procurar verbos. Então, tá aí a tabelinha toda completa. Só vocês darem um zoom para ver. Vocês podem ter encontrado outros, não tem problema. Contanto que vocês aproveitem aqui a tabela e completem a de vocês, tá bom? Deixar um tempinho parado aí para vocês darem um zoom. Dê uma pausa aí na aula da tia, deixa a tia paralisada e copiem. Agora, nós vamos fazer da 207 a 216.
Tem algumas que a tia não colocou mais porque ela já fez com vocês no dia da aula. Então, não tinha necessidade de eu corrigir 2 vezes a mesma questão, porque essa questão já tinha lá no dia da aula e vocês já estavam sabendo como fariam. Então, coloquem lá na 207, corrigido, dia 2/10. Não esqueça, para que a gente tenha um livro bem organizado. Complete o quadro com verbos do texto na terceira pessoa do singular dos tempos pedidos. Pronto. Afunda, afundou, afundará. Espanta, espantou, espantará. Falta, faltou, faltará. Lembra, lembrou, lembrará. E sofre, sofreu, sofrerá. Qual é o único que não pertence à mesma conjugação dos demais? É o verbo sofrer, porque ele é de segunda conjugação. Não é sofre, é sofrer. Botem direitinho, botem no infinitivo. Depois nós vamos separar aqui, ó, o radical da terminação. Afundas, afunda, afundamos, afundais e afundam. Só que separado. O radical, que é a parte principal dos verbos regulares, que não muda nos verbos regulares, e as terminações. Qual parte dos verbos sofreu variação para indicar a pessoa em número? As terminações. Qual parte não sofreu modificação? O radical. Depois nós temos aí, né, vamos colocar no infinitivo, dizer qual a conjugação, qual o radical e a terminação. Amargou, amargar, primeira conjugação, radical, amargue, terminação ou. Repetiram, repetir, terceira conjugação, porque termina com IR. O radical, que é a parte que não muda, repete, terminação, irão. Amou, amar, primeira conjugação, radical am e terminação ou. Coloquem aí direitinho. Conjugue o verbo levar nos tempos pedidos. Na dúvida, consulte o modelo de conjugação do verbo amar. Presente do indicativo. Eu levo, tu levas, ele leva, nós levamos, vós levais, eles levam. Pretérito perfeito indicativo. Eu levei, tu levaste, ele levou, nós levamos, vós levastes, eles levaram. O verbo levar é um verbo regular? Explique. Será que levar é um verbo regular? Vamos dar uma olhada aqui. Parece que sim. Sim, levar é regular porque não sofre alteração no radical. Ou seja, tem um pedaço da palavra que ele não muda conforme vai sendo conjugado. Então, é um verbo regular porque não sofre alteração no radical, apenas nas terminações. E as terminações, elas são modificadas para indicar a pessoa, o tempo e o modo em que os verbos estão. Então, o verbo sentir no presente do indicativo. Eu sinto, tu sentes, ele sente, nós sentimos, vós sentis, eles sentem. Copiem direito. O verbo sentir é um verbo regular? Explique. Não é regular porque troca-se a vogal A pela vogal E, pela vogal I, no radical da primeira pessoa do singular do presente indicativo. Ó. Sinto com I e as outras são sentes com E. Então, não é regular porque há uma modificação no radical dessa palavra. Troca-se o I pelo E. Em que tempo estão todos os verbos da frase dessa tirinha? Decorei todas as palavras desta lista e decorei as capitais de todos os estados. Nas duas frases, o verbo decorar está no pretérito perfeito do indicativo. A gente tem que ter essa noção de conhecer em que tempo está o verbo, de acordo lá com a tabela que eu estudei, e eu vejo aí pela fala dos personagens. Então, está no pretérito perfeito do indicativo. Tia, se eu botar só passado? Não, que vocês estão no 6º ano. Aí, aqui nós vamos colocar de acordo com a legenda e com o exemplo. Se nós vencêssemos o campeonato, ganharíamos uma viagem. Tem acento em vencêssemos e ganharíamos. Vencêssemos com 2 S. Se você chegar tarde, as crianças ficar sem companhia. Se você chegasse tarde, as crianças ficariam sem companhia. Se eles se atrasassem, nós não ensaiaríamos a peça de teatro. Letra D, se tu saltasses a pipa, ela voaria muito alto. Letra A, quando nós vencermos o campeonato, ganharemos uma viagem. Letra B, se você chegar tarde, as crianças ficarão sem companhia. 7ª, a expressão vou decorá-las tem valor de futuro. Tá bom? No presente, eu decoro, tu decoras, ele decora, nós decoramos, vós decorais, eles decoram. Bora aprender a cantar o verbo. No futuro, eu decorarei, tu decorarás, ele decorará, nós decoraremos, vós decorareis, eles decorarão. Rão com A o tio, porque é futuro. O verbo decorar é regular?
Por que se pode afirmar isso? Porque não há mudança no radical, ele realmente é regular. Por que se pode afirmar isso? Porque não há mudança no radical e as desinências, né, vão seguindo o modelo da primeira conjugação. Não há mudança no radical, portanto, ele é um verbo regular. Pronto. Nas próximas séries, nós vamos estudar os verbos irregulares também. Eu chego, tu chegas, ele chega, nós chegamos, nós chegais, ele chega. Eita! Chegue, ataque, fuja são os radicais de chego, ataque e fujo. Os verbos chegar, atacar e fugir, eles são regulares? Explique. Sim, pois a mudança na escrita, há uma mudança na escrita. No entanto, o som continua o mesmo, o fonema é o mesmo. E fique de olho em alguns verbos, ocorre mudança de letra no radical para que se mantenha o mesmo som, o mesmo fonema. Então, por mais que mude a letra, eles continuam sendo regulares, porque só houve a mudança na letra para que continue o mesmo som ou fonema. Eu almocei, tu almoçaste, ele almoçou, nós almoçamos, nós almoçastes, eles almoçaram. Brincar no presente subjuntivo, que tu brinques, que ele brinque, que nós brinquemos, que vós brinqueis, que eles brinquem. Jogar, que eu jogue, que tu jogues, que ele jogue, que nós joguemos, que vós jogueis, que eles joguem. Pronto, verbos irregulares de segunda conjugação. Eu protejo, tu proteges, ele protege, nós protegemos, vós protegeis, eles protegem. Verbos regulares de terceira conjugação. Eu finjo, tu finges, ele finge, nós fingimos, vós fingis, eles fingem. Oba! Olha aí o fingir, gente. Cuidado aí com fingir, que tem umas partes que é com J e outra que é com G. Não vão errar. O protejo da mesma forma, só questão de som, de fonema. Não esqueçam, olhem aí bem direitinho e façam direitinho, tanto o J como o G, tá? Finalizamos a nossa correção. Coloquem aí o corrigido, a tia já corrigiu tudo. Prontos para a prova, rumo à prova do 5º mês. Espero que vocês tenham entendido, eu acho que vocês entenderam. Os que me mandaram a tabela que eu passei ontem, né? Arrasaram para todos. Eu fiz a pergunta de como estavam. E boa sorte nas provas. A tia Ju tá aqui para ajudar sempre, não esqueçam. Cheiro.